Essa semana, nesse mês do governo, o último fundamento desse ano, o governo apostólico, todos os fundamentos que nós passamos de janeiro até dezembro, todos eles são uma construção daquilo que é a minha e da sua vida espiritual, para chegar aonde o Senhor deseja, porque o desejo de Deus sempre foi um povo que fosse reino e sacerdócio, a figura daquele que governa, mas a governa na marca de um serviço. E você pode perceber que o primeiro passo de toda a construção desses fundamentos, o primeiro passo foi o posicionamento. Você começou se posicionando, você passou por uma habilitação, você chegou na marca da Constituição. E quando você chega na Constituição, você vive um chamado, um envio, uma unção que traz a aliança, a conquista, o testemunho e a autoridade para que você exerça a plenitude de um sacerdócio e de um governo. E nessa semana nós estamos na marca daquele que tem o cetro estendido. Assim como Esther teve o cetro estendido, a marca do favor, assim como Cristo possui um cetro, Salmos capítulo 2, também vai falar em Apocalipse 12, que ele tem um cetro na sua mão e ele regerá todas as nações. Tanto que fala, me pede e te darei as nações por herança, a marca de um governo. Então nessa segunda-feira, nessa semana do cetro estendido, nessa semana do favor sobre nós, nós vamos falar hoje sobre estratégias de um governo apostólico. Onde nascem as estratégias para que você manifeste esse governo? É a palavra de hoje. Eu quero te convidar, você que nos assiste, você que está aqui, ore comigo agora, chame a presença do Espírito Santo. Porque a palavra fala que o Espírito Santo é o selo da nossa herança. E se tem uma coisa que nós temos por herança, todo aquele que tiver a marca do vencedor, tem a herança de governar com Cristo, tem a herança de ter acesso à mesa, tem a herança de ter acesso à árvore da vida e todas as outras coisas que a palavra fala em Apocalipse, a promessa para aqueles que venceram. Senhor Deus, nós oramos nessa noite, Pai. Nós invocamos o Teu Espírito sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, vem dos quatro cantos, nós invocamos o Teu nome, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse dia que o Senhor fez, esse dia do Senhor, todas as coisas que o Senhor deseja ainda realizar, todas as coisas que o Senhor realizou, nós te damos graça, Pai. E nós te pedimos agora, vem através, Senhor, desse altar, trazer a marca de uma ativação no Espírito. Todo aquele que procura a resposta que possa encontrar nessa noite, todo aquele que clama e busca uma estratégia, Senhor Deus, não humana, não previsível ao inimigo, mas a estratégia que vai trazer o Teu testemunho. Senhor Deus, nós oramos agora que possa ter esse encontro, meu Deus, que possa viver um alinhamento, Senhor Deus, em nome de Jesus, estabelece nessa noite, através dos louvores, que nós possamos ter acesso a um ambiente, a uma dimensão superior. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Senhor Deus, que tudo aquilo que vem para trazer um roubo, Senhor, toda a marca de uma distração, nós repreendemos agora no nome de Jesus, nos declaramos submissos ao Teu poder, nos declaramos submissos à Tua presença, declaramos submissos àquilo que o Senhor deseja realizar na nossa vida, no nome do Senhor Jesus oramos, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Sim, quero sentir Tuas afeições por mim. Não preciso me esconder ou não a Ti. E quando eu Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando Te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti, Jesus. Só quero ver Você, só quero ver Você, só quero ver Você. Só quero ver Você, só quero ver Você, só quero ver Você. Só quero ver Você, só quero ver Você, só quero ver Você.
só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que se fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. E se pedirmos, Jesus virá. E como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. E como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Em nome de Jesus.
A palavra do Senhor fala, Isaías capítulo 44, no versículo 1 ao 3. Deus, Ele declara que, Ele fala, eu vou derramar água sobre o sedento. Eu vou fazer uma torrente de água surgir no meio do deserto. E muitas vezes eu e você estamos tão sedentos da presença de Deus, eu e você. Muitas vezes tentamos beber de tantas águas. Nós desejamos saciar a nossa sede com tantas coisas durante o nosso dia a dia. Mas aquilo que o Senhor Jesus disse para a mulher no poço de Samaria, eu tenho uma água que quando você beber dela, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter sede de outra coisa a não ser dessa mesma água que é o Senhor. Porque assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a sede pelo Senhor se renova, para que nós desejamos beber mais e mais dele, para que nós desejamos que isso seja cada vez mais profundo no nosso interior, ao ponto de do nosso interior fluir rios de águas vivas. Porque o nosso interior sem a presença de Deus é uma terra seca. E Isaías 44 ele fala, eu vou derramar água sobre o sedento, eu vou fazer essa torrente de água, essa fonte de água sair. E naquele dia, tem uma continuidade, ele fala que naquele dia, muitos dirão, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. E outros vão ter Israel escrito nas suas mãos, pelo seu nome. Já pensou se hoje, se eu e você declararmos, nós que declaramos o Senhor Jesus como nosso Senhor, se 50% da igreja, nem 50%, 25% para dizer a proporção da terra boa, saísse agora pelas ruas, saísse nos seus trabalhos, fosse enfim onde você está agora, e fosse despertado por essa torrente de água, fosse despertado por essa chuva do Senhor, e começasse a declarar onde você está, começasse a declarar, eu sou do Senhor. Já percebeu o tamanho de uma revolução que poderia existir? Se nós começássemos a abrir a nossa boca e declarássemos que nós somos do Senhor. Se nós tomássemos sobre nós o nome de uma aliança que é Israel. Porque a palavra de Deus fala, Israel é o povo de Deus. Sim, só que Romanos capítulo 2, Paulo fala que nós somos o Israel espiritual de Deus. Eu e você somos povo. Não porque nós temos uma circuncisão na nossa carne, não porque nós temos a marca da aliança na nossa carne, mas porque nós temos a marca da aliança marcada no nosso espírito. Eu quero te convidar a você orar agora, porque nós clamamos que venha a chuva. E se nós pedir, Jesus vai enviar a chuva, mas a questão não é Ele enviar a chuva, porque a chuva vai vir e vai molhar a terra. A questão é o quanto eu e você queremos ter a responsabilidade de trabalhar e arar a terra depois que a chuva vier. O quanto eu e você desejamos ter responsabilidade com essa chuva que nós tanto clamamos. Em nome de Jesus, ora agora ao Senhor. Nesse mês do governo, deseja a responsabilidade com essa chuva. O Raul estava louvando e eu estava pensando nisso, a responsabilidade é o poder de você responder aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. O que o Senhor tem confiado nas tuas mãos, o que o Senhor tem derramado no teu espírito. E o quanto você tem respondido e multiplicado aquilo que o Senhor te entregou. Senhor Deus, nós oramos nessa noite e te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão, Senhor Deus, por tantas vezes o Senhor ter derramado, o Senhor ter esperado um resultado, e muitas vezes nós temos caminhado por tantos lugares e não caminhado naquilo que o Senhor deseja. Tantas coisas o Senhor tem entregado no nosso espírito e muitas vezes nós temos retido e não temos caminhado com o intuito e com o propósito de uma multiplicação. Nós te pedimos perdão nessa noite, Senhor. Perdoa nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Nos perdoa se nós temos desejado as tuas mãos, que é aquilo que o Senhor pode nos dar. Quando o Senhor, a tua palavra fala no Salmo 24 que nós devemos ser a geração que busca não as mãos, mas a face do Deus de Jacó. A face daquele que levanta, Senhor Deus, aquele que deseja entrar, Senhor, na nossa vida, aquele que deseja manifestar-se através da nossa vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós erguemos os nossos olhos, Senhor, nós erguemos a nossa cabeça, assim como a tua palavra fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós levantamos, Senhor Deus, os nossas cabeças agora, para que o Senhor entre na nossa vida, que o Senhor possa achar ocupação nas nossas vidas,
que o Senhor possa achar espaço. Espírito Santo, nessa noite nós te pedimos, nos convence, Senhor. Nos convence de tudo aquilo que nos desvia do propósito. Nos convence de tudo aquilo que traz a distração do propósito. Para que nós possamos manifestar a marca, Senhor Deus, de um governo, daquele que governa porque é submisso ao Teu Espírito. Daquele que governa porque é submisso à direção do Teu Espírito. É isso que nós desejamos nessa noite. Senhor Deus, nos purifica, Senhor Deus. Nós denunciamos agora no Teu altar tudo aquilo que nos separa do Senhor. Nós lançamos sobre o Senhor agora tudo aquilo que é a marca de uma ansiedade, tudo aquilo que é um roubo que vem por uma ansiedade. Senhor Deus, nós lançamos sobre o Senhor agora toda a nossa ansiedade, porque a Tua palavra fala que o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, nos guarda nesse dia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos conduz, Senhor, pelas veredas da justiça, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos encontrar consolo e conforto na Tua palavra. Que nós possamos encontrar direção naquilo que é a porção do Teu Espírito em nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, te consagramos esse tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar, você que me assiste, você que está aqui, abre a tua palavra comigo, lá no livro de Efésios. Amém. Vamos falar em Efésios capítulo 1. Efésios 1, do versículo 15. Efésios 1:15, a marca daquilo que é a igreja de Éfeso. Então, em nome de Jesus, que você possa receber a porção da estratégia nessa noite. Aquilo que nós vamos ministrar, aquilo que nós vamos falar, aquilo que é a marca daquilo que o Senhor derramou sobre nós. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 15, a palavra fala assim, ó. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado. Fala assim, eu estou sentado com Cristo, acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu poder, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Até aí. Efésios, Paulo, ele vai escrever as cartas. Efésios é a carta da marca de uma guerra espiritual. E não existe um dos maiores marcas de governo do que aquele que é soberano sobre todas as guerras. Porque essa é a marca de Deus na nossa vida. Se você for perceber, desde Gênesis até Apocalipse, um dos textos mais interessantes é o texto de Davi, Samuel 17, 1 Samuel 17, quando Davi vai enfrentar Golias. É um texto muito conhecido, uma história que a gente aprende desde criança. E você vai perceber que nesse texto Davi vai contra Golias. A palavra de Deus fala que Davi chega diante de Golias e Golias zomba de Davi. A palavra fala que Golias fala assim, olha, por um acaso eu sou algum cachorro para que você venha contra mim com paus e pedras? E a Bíblia fala que Golias zomba de Davi ali, falando e menosprezando Davi. E ele fala assim, porque hoje eu vou te matar. Olha que louco que Golias fala que hoje eu vou te matar e eu vou derrubar. Ele fala, eu vou pegar a sua carne e eu vou entregar as bestas feras do campo. Golias faz uma ameaça a Davi.
Só que a Bíblia fala que Davi responde para Golias a afronta, e ele fala: do Senhor é a guerra, e a ele pertence a guerra, porque ele é o Senhor dos exércitos. Ou seja, o Deus, ele é soberano independente. Deus, ele é soberano sobre todas as guerras. Porque uma marca de governo é a marca de soberania. Por isso que quando Davi, ele derruba o gigante, quem que derruba o gigante? Davi com as pedras? Não, Deus. A pedra e Davi foi o caminho pelo qual Deus manifestou a sua soberania. Mas quem derrubou o gigante? Deus. Quem preservou a família de Noé? Quem foi salvo? A arca salvou Noé. Amém? A manifestação do livramento de Deus em Noé foi através da arca. Mas você vai perceber que durante toda a história, Deus manifesta a sua soberania. Ele manifesta o seu governo, através daqueles que Ele chama. E você vai perceber que a gente leu Efésios capítulo 1, e Efésios é a marca da guerra espiritual, porque se você lê em Atos capítulo 20, capítulo 21, é onde Paulo está em Éfeso, e nessa visita de Paulo a Éfeso, é quando Paulo enfrenta um principado chamado Diana dos Efésios. E a Bíblia diz que Paulo enfrenta a Diana dos Efésios. Depois você vai perceber que na carta aos Efésios é onde Paulo ele fala sobre a guerra espiritual. E depois a gente vai perceber, lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando João escreve, a primeira igreja que João escreve é a igreja de Éfeso. E essa igreja que João escreve também vai trazer a marca de uma luta espiritual. Qual que é a luta espiritual da igreja de Éfeso em Apocalipse? O esfriamento contra a apostasia. Por isso que na carta aos Efésios, lá em Apocalipse, João vai escrever que lembra-te de onde caiu e torna ao primeiro amor. É a guerra para manter o primeiro amor. É a guerra para manter a chama acesa. E a estratégia de um governo apostólico se manifesta em você manter a chama acesa. Existe uma lei espiritual que é falada em Levíticos, que o fogo, que a lâmpada do Senhor nunca se apagasse. Que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça para que a lâmpada do Senhor não se apague. Porque o dia que a lâmpada do Senhor se apague, a presença do Senhor já não vai manifestar em nós, e nós estamos sujeitos a todo ataque do inimigo. Por isso que Efésios capítulo 1, Paulo vai começar descrevendo, como eu falei, Efésios é a marca daquilo que é a marca da guerra espiritual, daquilo que é a marca da soberania de Deus, e Paulo vai escrever, a gente vai falar de um panorama rápido de Efésios agora. Efésios 1, Paulo vai descrever qual é a minha e qual é a sua posição em Cristo Jesus. Porque o governo depende de você manter uma posição. A estratégia dentro de um governo é manifestada se você está na sua posição. Fala assim: eu preciso estar em posição. Amém? Se você perceber, um dos textos muito falados, 2 Crônicas 20:20, que todo mundo fala assim: olha, credes no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Muitas vezes esse texto é usado apenas para pregar oferta. Esse texto é usado apenas para falar de uma prosperidade financeira. Mas o propósito do texto de 2 Crônicas capítulo 20, se você for estudar, você vai perceber que nesse texto existe uma guerra contra o rei Josafá. O cenário é de guerra. E a Bíblia fala que Josafá vai buscar uma estratégia diante do Senhor. E ele busca uma estratégia, e Deus dá a estratégia. E qual que é a estratégia? Fala assim: nessa guerra não tereis que pelejar, mas tomai posição e vede o livramento que o Senhor tem. Ah, pastor, eu tenho que lutar toda a guerra? Não, mas tem que estar em posição sempre. Ah, eu não quero lutar essa guerra. Tudo bem, tem guerras que o Senhor vai te livrar antes de acontecer a guerra, mas você sempre vai estar posicionado. Posicionado aonde, pastor? Porque a posição é a marca da tua confiança em Deus. Quando você está posicionado aonde Deus deseja, você está dizendo que você confia em Deus. Como assim? Salmo capítulo 27. Davi ele declara: ainda que a guerra se arme contra mim, ainda que a guerra estoure contra mim, ainda que os exércitos venham contra mim, eu ainda sim vou confiar no Senhor. Quer dizer que Davi recuou? Não, quer dizer que Davi estava posicionado. Porque ainda que a guerra venha contra ele, ele está posicionado. Porque ele sabia em quem ele confiava. E você pode perceber que no caso de Josafá,
A estratégia que Deus dá qual é? Você vai colocar o louvor na frente. Porque a estratégia dentro de um governo apostólico, a estratégia dentro daquilo que é uma soberania de Deus, sempre vai se manifestar de uma maneira sobrenatural e a olhos humanos às vezes maluca. Porque Paulo vai dizer que as coisas de Deus são loucura para o homem. Agora, se você quiser lutar a tua guerra do jeito que você sempre luta, tudo bem, você vai lutar ela de uma maneira humana. Se você luta ela de uma maneira humana, você sempre vai defender, entre aspas, bem entre aspas aqui, da sorte, ou entre aspas aqui, do que pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer se você luta as suas guerras de maneira humana. Mas agora, se você buscar do Senhor uma estratégia, Deus sempre tem um caminho de livramento. E em Josafá, o caminho de livramento foi o quê? Toma posição, mas louva. Porque o louvor é uma arma de guerra. Porque o louvor é uma arma onde nós entronizamos aquele que é rei. O louvor é uma arma onde nós estabelecemos a ocupação naquele ambiente daquele que é rei. Porque as pessoas falam assim, olha, a gente precisa criar um ambiente. Não sei se você já ouviu isso, às vezes, vamos tocar um louvor para criar um ambiente. Eu não acredito que nós criamos um ambiente. Eu não acredito que o louvor cria o ambiente. Eu acredito que o louvor é a conexão que acessa o ambiente que já existe nos céus. Então nós, quando louvamos, nós acessamos esse ambiente e nós trazemos através do louvor uma conexão entre o ambiente dos céus e a terra, onde existe um alinhamento e os céus se manifestam através do louvor naquele ambiente e por isso a guerra já é vencida. Por isso que Josafá entrou, por isso que Deus deu estratégia, coloca o louvor, porque o louvor acessou o ambiente. Porque se o ambiente é de guerra, o louvor traz o ambiente, acessa o ambiente que já existe uma vitória. Porque aonde é o Senhor, Romanos capítulo 8 fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então se nós acessamos essa vitória, por quê? Porque o louvor faz com que nós acessemos o Espírito. E aí quando nós acessamos o Espírito, nós acessamos a marca de estarmos onde é a posição que Deus nos deu. Qual é a posição que nós temos em Cristo Jesus? Mais que vencedores? Sim, mas sentado com eles, acima de principados, potestades e dominadores. Se a nossa guerra, no mesmo livro de Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 6, se a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso, nós temos a vitória. No capítulo 1 ele já fala aonde? No Espírito, porque no Espírito nós já estamos entronizados com Cristo, acima deles, então nós já temos a vitória. Então o governo apostólico, toda a estratégia que Deus te dá, é para você manifestar a vitória que já existe e que Ele já conquistou para mim e para você, por intermédio da cruz de Cristo, amém? E essa marca é importante nós entendermos, porque senão a gente cria a ideia de que Deus tem seus favoritos. Eu estava hoje com a pastora Karina conversando sobre essas coisas, e falando que às vezes essa marca do mundo, essa marca de comparação que o mundo nos vende, essa corrida para ver quem é melhor, e quando você deseja ter mais que alguém, quando você deseja ser melhor que alguém, essa métrica é uma métrica meramente humana, porque Deus nunca nos chamou para ser melhor do que alguém. Deus nos chamou para manifestar aquilo que Ele colocou na nossa vida. Eu estava hoje conversando com a pastora Karina sobre isso e como as coisas, o fluir de Deus, o mover de Deus é muito louco, porque o tempo todo o inimigo deseja roubar numa marca de comparação aquilo que deveria ser uma marca de cooperação. Paulo vai escrever que a igreja ela é uma marca de cooperação. Se nós somos corpo, nós lemos no final ali de Efésios 1, se nós somos o corpo de Cristo e Ele deu para ser o cabeça é só um, é o Senhor Jesus. Agora, as partes do corpo foram chamadas para cooperarem umas com as outras, para que possamos produzir um testemunho. E aqui eu quero dizer para você, Deus não tem lado, a gente cria uma ideia, Deus tem os seus preferidos. Muitas vezes dentro da igreja, essa marca de comparação faz com que nós cremos que Deus tem seus preferidos. Ai, Deus prefere aquele, Deus prefere o Raul, Deus prefere a Tainá, Deus prefere o Maico. Ai, porque comigo não acontece, acontece com outro. Deus não tem seus preferidos. Deus não tem nem filhos preferidos. Agora, Deus tem filhos que os preferem mais. Amém? Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem mais. Por que o preferem mais? E onde está a marca da preferência desses filhos a Deus? No desejo de produzir o testemunho. Concorda comigo? Porque Deus ele só tem uma coisa, compromisso com o testemunho que Ele deseja realizar.
Deus deseja, Deus tem compromisso com o propósito, Deus não tem lado. Às vezes a gente cria, Deus está aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Deus é por nós? Quando eu estou a favor do testemunho que Ele quer gerar. Porque você pode perceber que nesse texto onde Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? E às vezes nós falamos essas coisas, às vezes nós pregamos essas coisas numa ideia de um elitismo cristão, da ideia de Deus é comigo e não é com o outro. Se você ler o texto, você vai perceber que Paulo fala de várias situações que parecem ser negativas, mas dizendo que Deus ainda é por nós, porque nós somos a favor do testemunho. Então, se nós somos a favor do testemunho e Deus é a favor do testemunho, Deus é conosco. Isso vai ser muito claro no livro de Josué, quando Josué vai entrar na terra prometida. A Bíblia fala que Deus dá uma estratégia para Josué conquistar Jericó. Qual que é a estratégia, Josué? Dá 7 voltas e no sétimo dia, tu vai dar 7 voltas e vai dar o grito. Amém? 1 volta por dia, 6 voltas. No 7º dia, tu vai dar 7 voltas e vai dar um grito. Por quê? Porque a frequência da voz, da estratégia que Deus te deu, vai derrubar as muralhas de Jericó. E a Bíblia fala que quando José está caminhando para isso, para buscar essa estratégia, ele vê um anjo com uma espada. E as escrituras falam que ele vai até esse anjo e ele pergunta para esse anjo: tu é por nós ou tu é por eles? De que lado você está? E às vezes nós tratamos Deus, nós olhamos a Deus perguntando. Às vezes o impulso do nosso coração fala: de que lado o Senhor está? Ora, como se Deus tivesse um lado. E a palavra de Deus fala que o anjo olha para Josué e fala assim: olha, eu sou enviado do exército de Deus. Sabe o que ele estava dizendo para Josué? Eu não sou nem por Jericó nem por vocês, eu sou por aquilo que Deus quer. Eu não sou nem por Jericó, e eu não sou nem por vocês, eu sou por aquilo que Deus quer. E hoje Deus quer Israel vence, Deus quer derrubar Jericó para que um testemunho seja produzido, porque Deus tinha um testemunho para gerar de Israel, que era o povo da aliança. E ele olha para, e Josué fala assim: cara, então me dá uma palavra. E aí a Bíblia fala que o anjo olha para Josué e fala assim: em primeiro lugar, tira essa sandália dos pés aí, porque o lugar que está pisando é santo. Porque aquele que tem sandália nos pés é aquele que quer ter uma identificação com a terra. Mas em primeiro lugar, eu não tenho identificação com nada desse mundo, eu tenho identificação com aquilo que é do Senhor. Porque a minha identidade vem daquilo que é do Senhor. Então, para eu entender, eu preciso de uma estratégia. Deus, eu não sei o que fazer da minha vida. Em primeiro lugar, entenda, busque do Senhor qual o testemunho que o Senhor deseja gerar. Não é o que você quer que aconteça, é o testemunho que Deus quer naquela situação. E se você entende isso, você entende que você pode passar por toda e qualquer situação. Uma vez eu estava falando com uma pessoa e eu falei assim: cara, ame o versículo. Eu falei para ela uma coisa, eu falei assim, cara, ame o versículo anterior. A pessoa: o quê? Eu falei: porque se eu chegar na igreja e falar assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo sabe. Se bobear, qual que é o endereço bíblico? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade, tudo você pode. Mas quando Paulo fala isso, ele está falando no versículo 12 que você pode várias coisas. A primeira delas é passar necessidade. Ele fala: tanto sei ter muito, quanto sei ter necessidade. Tanto sei ser honrado, como eu sei ser humilhado. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque não importa a situação que eu esteja, eu posso passar por ela. Porque quem me fortalece em todas elas é o Senhor. Que é o Senhor soberano sobre todos os cenários. O que a gente não entende sobre a soberania de Deus, e infelizmente muitas vezes a igreja prega a soberania de Deus como se Deus fosse um Deus determinista. Mas na verdade a soberania de Deus se manifesta nas todas as possibilidades, nas infinitas possibilidades de se produzir o testemunho. A estratégia que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, em toda e qualquer situação, é as infinitas possibilidades de Ele manifestar um testemunho. Agora, quando a gente às vezes vai diante do Senhor e ora com determinismo. Senhor, eu quero que aconteça isso. Só que isso às vezes não tem nada a ver com o testemunho que Ele quer gerar na tua vida. Por isso que se você entender a marca de um testemunho, se você entender a marca daquilo que Deus quer gerar e você buscar gerar aquilo que Deus deseja que você gere, você sempre vai entender que nunca você perde, nunca é uma perca. O dia que aos teus olhos humanos pareceu ser uma perda, ainda assim faz parte daquilo que Deus está gerando. Por isso que você pode, quando você entende isso, você pode levantar sua mão e declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam ao Senhor. No dia da tua perda, está cooperando. Por quê? Pelo testemunho que Deus deseja. No dia que tudo der certo, está cooperando. Para quê? Para mim? Não, para aquilo que Deus deseja. E você nunca vai ser roubado, nem no teu ego, nem na tua murmuração. Porque você está caminhando sempre para o testemunho. Amém? Em nome de Jesus. E uma das marcas daquilo que é a estratégia do governo de Deus para a minha vida e para a tua vida é a marca de um envio. Nós lemos ali no versículo 19, ele fala assim, versículo 18, Paulo falou que ele desejava que tivesse a marca de uma sabedoria e de uma revelação. Toda a estratégia de Deus na tua vida vai vir por intermédio de uma revelação. Você pode perceber, Davi, ele vai entrar em Jerusalém. A palavra de Deus fala que Jerusalém é uma cidade fortificada, onde os jebuseus dominavam. E os jebuseus falam para Davi, olha Davi, se tu quiser entrar aqui, a gente vai mandar os cegos e os coxos contra a tua vida. Ou seja, eles estavam falando que Jerusalém era uma cidade tão fortificada, que ainda que Davi conseguisse vencer a fortificação, eles nem precisavam lutar com Davi. Eles mandariam os cegos e os coxos, porque Davi não tinha caminho de entrada. Quantas vezes existe um lugar, assim como foi com Jericó, quantas vezes Deus te deu um objetivo de conquista, você chega ali e parece ser impossível. Como é que eu vou vencer esse obstáculo? E você fica, como é que eu vou vencer? Não tem como vencer, não tem como guerrear, não tem nem como entrar. E você muitas vezes cai numa murmuração. Só que a Bíblia fala que Deus deu para Davi uma estratégia. Davi olhou, pensou, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, a Bíblia não diz, mas o Espírito Santo vem dar uma estratégia. Porque toda estratégia quem te dá para o plano de Deus se cumprir é Deus. É o Espírito, é uma inspiração. Levanta a tua mão e fala assim, Senhor, nessa noite, me dá uma inspiração para produzir o testemunho que o Senhor deseja. Amém. O que o Senhor está desejando conquistar? O que o Senhor está desejando estabelecer através da minha vida e da tua vida nessa noite? Porque a palavra fala que Davi olha e ele vê o caminho das águas. Sabe o que é o caminho das águas? É o encanamento. É o saneamento daquela época. A Bíblia fala que ele sobe pelo caminho das águas. Ele entra pelo caminho que o inimigo não espera. Porque a estratégia de Deus, e a gente leu no versículo 23 de Efésios, ao qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É aí que o inimigo é pego. Porque o inimigo está aí tentando sempre a mesma estratégia. Se você percebeu, o inimigo pensou, olha, vamos fortificar aqui, Davi não tem como entrar por aqui. Só que Deus mostra o caminho das águas, o caminho do improvável. A estratégia do governo de Deus sempre está no improvável. Qual que era o improvável? Sobe pelo caminho das águas. Por quê? Porque o inimigo só enxerga o que Deus está enchendo aqui. Deus está enchendo no Maico, o inimigo fala, vamos pegar o Maico, só que Deus pega e enche no Raul. Pega o Raul, enche na Thay. Pega e enche a Thay, enche em mim, vai enchendo aqui, vai enchendo, o inimigo não consegue pegar. Vamos pegar aqui, e já está no outro, já está no outro, já está no outro. E Deus vai enchendo até que ele seja tudo em todos. Quando o inimigo pensa em pegar, a única coisa que o inimigo consegue produzir na minha vida, na tua vida, é desvio e distração. Se ele conseguir botar desvio e distração, ele impede que você se abra para ser cheio. Que você abra para receber daquilo que o Senhor já quer derramar na tua vida. Só que às vezes o Senhor está derramando do Espírito dele e você botou uma tampa de impossibilidades. Aquilo bate e vai escorrendo para fora. Mas Deus deseja encher o meu espírito e o teu espírito. Até quando, pastor? Até transbordar. Por isso que no Salmo 23 ele fala que Deus faz o meu cálice transbordar. Amém? Então, em nome de Jesus, Davi sobe pelo caminho das águas, Deus dá uma estratégia e Davi destrói os jebuseus. E Davi conquista Jerusalém ao ponto de Jerusalém ser chamado cidade de Davi. Deus tem uma estratégia, o qual trouxe a marca de um chamamento. Eu e você temos um envio. Fala assim, a marca do mover apostólico é envio. Amém? E antes de existir um envio, precisa existir um chamamento. Só que só existe chamado se você sabe a tua identidade. Já andou na rua e alguém fala, aí tu olha, o que, velho? Tu aí quem? Deus não chama com tu aí. Deus não chama com Deus te chama pelo teu nome. A palavra fala em Isaías, te chamei pelo teu nome. Deus te deu um nome, porque o chamado vem mediante a tua identidade. O Raul pregou uma palavra muito incrível. Acho que foi quinta-feira passada, não, na outra quinta-feira que ele falou de Gideão.
E de Moisés. E essa marca é muito louca, porque Gideão, Deus chama pelo nome de Gideão. Ele fala: Gideão, homem forte e valente, o Senhor é contigo. Mas ele não estava sendo forte e valente, não importa, o Senhor te chama pelo teu nome, sempre. Deus não tem relacionamento com a tua deformidade, Deus tem relacionamento com o teu nome, que é a marca daquilo que tu carrega. A Bíblia chama Moisés e fala: Moisés, Moisés, Moshe, Moshe. Amém? Deus te dá o envio, Ele te chama pelo nome e Ele te envia a cumprir aquilo que Ele deseja. E quando Ele te envia, Ele dá também a estratégia. Não foi assim com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus orou a noite toda e quando Ele desceu do monte, Ele chamou os seus 12, Ele chamou pelo nome os 12. E depois fez o que com os 12? Enviou. E falou: vocês vão de 2 em 2, vão pregar, vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios. Eles tinham autoridade para isso? Neles não, mas eles tinham autoridade para isso porque eles tinham um envio. Se você perceber, quando uma pessoa é enviada, ela representa, nas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo, ela representa aquele que o enviou. Você vai perceber que, por exemplo, na passagem do centurião, a Bíblia diz que um centurião foi até Jesus. Num dos evangelhos vai dizer que o centurião foi até Jesus e falou com Jesus. No outro evangelho vai dizer que um servo do centurião foi até Jesus. Qual que é a diferença? Nenhuma. Porque o servo estava debaixo da autoridade do envio do centurião. Então quem tinha autoridade enviou, então ele estava representando o centurião. Por isso que eu e você somos representantes, embaixadores do reino dos céus. O embaixador de um país, naquele país, representa toda a autoridade daquele país. Certo? O embaixador, por exemplo, do Paraguai no Brasil, representa o governo do Paraguai nesse país, e ele tem toda a autoridade do governo do Paraguai dentro do solo brasileiro. Nós temos, eu e você, toda a autoridade do reino dos céus sobre a minha vida e da tua vida, para nós manifestarmos o governo de Deus, debaixo de um envio. Agora é muito louco como a trindade opera na minha vida e na tua vida. Porque quem te chamou? Quem me chamou? Deus. Mateus 22, a parábola, um texto muito famoso, a parábola das bodas fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque chamado é todo aquele que... Chamado, Deus tem para todos. Deus está me chamando, Deus está te chamando. Agora, quem responde a esse chamado, se coloca na condição de um escolhido. Por que eu me torno um escolhido? Porque eu tenho um envio sobre a minha vida. Isso me faz um escolhido. Porque Deus Pai me chamou, Cristo Filho me enviou, e durante o mover do envio, a operacionalização, quem vai operar? O Espírito Santo. Essa é a trindade agindo na minha vida, na tua vida. Essa é a trindade agindo na igreja. Para que essa estratégia vem? Então Paulo vai escrever, leia na sua casa Efésios capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, é o que Deus fez comigo, aonde Deus me colocou e o que Deus derramou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora, Efésios 4, Efésios 5 e Efésios 6, é a operacionalização, é o que eu vou fazer com aquilo que Deus me deu. Efésios 4, como eu vou agir na igreja. Aquilo que Deus derramou na minha vida, eu vou exercer esse governo aonde? Na igreja. No corpo de Cristo. Por isso que Efésios 4, Paulo vai orar e vai dizer: eu me coloco de joelhos por vocês, para que vocês descubram qual é a largura, o comprimento e a medida do amor de Deus. Paulo vai falar das insondáveis riquezas de Cristo, aonde é manifestado através do Evangelho, que foi entregue à igreja. Sabia que a palavra de Deus fala que os anjos olham? Mas não é o ministério de anjos pregar as boas novas, é o meu e o teu ministério. Nós anunciamos as boas novas daquele e as virtudes daquele que nos arrancou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Amém? Daquele que nos chamou, 1 Pedro 2,9 vai dizer, daquele que nos chamou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz. Amém? Em nome de Jesus, Efésios 5 é a marca do governo de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por isso que ele fala: homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Existe marca maior de governo do que ser Cristo no seu lar? E ele vai dizer: esposas, sejais submissas aos vossos maridos, porque é a marca da igreja. E ele vai dizer agora também para os filhos: filhos, sejam submissos aos vossos pais, porque isso é a vontade de Deus, e porque esse é o único mandamento, ele é o primeiro mandamento que vem com promessa. Percebe que
Paulo vai dizer do governo, a estratégia de produzir um governo no nosso lar. É o marido sendo Cristo, é a esposa sendo igreja e os filhos sendo uma continuidade. Porque toda a estratégia que Deus manifestou, de Gênesis a Apocalipse, toda a estratégia que Deus chamou alguém, enviou alguém a realizar, sempre é para manifestar uma continuidade. Quando tudo ia ser destruído em Noé, chamou Noé e manifestou uma continuidade da raça humana através de Noé e a marca de uma aliança. Quando a raça daqueles que foram criados, que são desde Adão até Abraão, caiu, o que vai acontecer? Deus chama Abraão da Babilônia, Deus chama Abraão daquilo que é o berço de toda malignidade. Apocalipse fala que Babilônia é a mãe de todas as abominações da terra, porque em Babilônia surgiu todos os desvios, e ele vai chamar de Babilônia, daquele lugar contaminado, Abraão, e de Abraão vai gerar o povo da aliança, o povo não mais dos criados, mas agora o povo dos chamados, e ele envia Abraão, e você vai perceber que sempre existe a marca de um remanescente. Quando você quer falar de continuidade, pode estudar na Bíblia sobre o remanescente. Os profetas vão falar do remanescente. Quem é esse remanescente, pastor? É Cristo. E nós somos a igreja, o corpo de Cristo, a figura dos remanescentes que hoje no mundo continuam clamando. Sabe por que isso tudo não foi destruído ainda? Sabe por que as coisas não foram destruídas ainda? Porque a igreja ainda está clamando. Porque o dia que for tirado da terra, a palavra fala, aquele que detém o anticristo, quem é que detém o avanço do anticristo? A marca do Espírito na igreja. E nós clamamos, e nós avançamos, e nós estabelecemos e declaramos o governo de Deus em cada ambiente. E isso destrói as obras do diabo. Romanos, para encerrar, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, você que está aqui. Mas eu quero dizer para você, Romanos capítulo 8, versículo 19, é um texto muito conhecido, e nós muitas vezes repetimos eles várias vezes. Romanos 8,19 fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Aí eu te pergunto, a criação aguarda a revelação para quê? A gente fala, olha, está todo mundo aguardando a revelação dos filhos de Deus, para quê? Por que a criação geme? Por que a criação aguarda com dores de parto? Por que a criação sofre e deseja que eu e você, como filhos de Deus, manifestemos o governo apostólico que está sobre a minha vida e sobre a tua vida? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Isaías que Cristo é o príncipe da paz. Fala que um menino nos nasceu, isso é muito falado agora no Natal, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, porque a marca dos ombros é a marca de uma responsabilidade, e esse governo, ele transfere à igreja, para que a igreja manifeste a responsabilidade com esse governo, para que eu e você nos revelamos, e nós possamos nos revelar a manifestação desse governo para toda a criação. Porque eu revelar esse poder, vai trazer a redenção que a criação tanto aguarda. A redenção da queda que entrou pelo primeiro Adão, vai ser revertida no segundo Adão, que é manifesto em nós, que é Cristo Jesus. Por quê? Como essa redenção é manifesta? Porque quando eu manifesto essa porção, esse poder que é sobre mim, eu vou manifestar aquilo que a palavra fala em 1 João, que o Filho de Deus andou por todo lado, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E vai dizer também 1 João que Jesus andou por todo lado, curando os enfermos, libertando os cativos e os oprimidos do diabo. Então quando eu e você manifestamos esse governo apostólico, aonde nós vamos, nós produzimos, nós destruímos as obras do diabo, e nós produzimos a revelação que a criação tanto aguarda. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, e eu quero que você olhe agora. A criação aguarda com expectativa a manifestação minha e tua, para que nós possamos produzir essa libertação, para que eu e você possamos produzir cura aonde nós formos, para que eu e você em contato com aquilo que é a porção do terceiro céus. Eu estava pensando hoje, o bispo ministrou na hora do mestre, e eu estava pensando sobre algumas coisas que o Raul perguntou ainda. Ele viu, ele foi até o terceiro céu,
E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, Paulo, se levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai portais eternos, eu sou um portal do terceiro céu na terra. Você é um portal do terceiro céu na terra. E porta é a marca de um acesso. Se Estevão viu o terceiro céu, e é muito louco porque a palavra fala marca de reino. Jesus vai dizer em João capítulo 3, o reino dos céus é quem nasce de novo, vê o reino dos céus. E quem nasce de novo entra no reino dos céus. E a gente percebe que Paulo é a continuidade de Estevão, porque a Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos. Só que a Bíblia fala que Paulo entrou no terceiro céu. E quando Paulo voltou, Paulo era um acesso, porque aquele que entra pode trazer outros. Essa é a marca da porta. Se eu entrei pela porta, eu posso trazer outros pela porta. Essa é a marca do discipulado. Porque Jesus, ele fala, João capítulo 10, eu sou a porta, e aquele que entra por mim vai encontrar pastagem. Aquele que entra e sai tem acesso. Então se eu entrei na porta que é o Senhor Jesus, se eu estou inserido no corpo de Cristo, eu posso pegar outras pessoas e colocar para dentro do corpo. Por quê? Porque eu tenho um governo e uma delegação dada por Deus. Eu tenho um ID derramado na minha vida e na tua vida, porque eu sempre tenho um acesso. Qual é o acesso? O altar. E hoje a pastora Karina falou uma coisa para mim que me marcou muito forte quando ela falou. Ela falou, o altar que eu ocupo, ele não é físico, o altar que eu ocupo é aquele que eu edifico. E eu sempre posso edificar um altar. Por quê? Porque se eu tenho acesso ao terceiro céu, aonde eu for, eu habilito um altar. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa noite, Pai. Nós oramos para que nós sejamos esse acesso, Senhor. Nós oramos para ser esse acesso às pessoas. Nós oramos para que em cada ambiente nós sejamos esse acesso. Meu Deus, em nome de Jesus, define no nosso espírito nessa noite, Pai. Meu Deus, define no nosso espírito a identidade, para que nós possamos viver a plenitude de um chamamento, para que nós possamos viver a porção de um envio, e que nesse envio nós possamos receber no nosso espírito cada estratégia, Senhor. Eu oro nessa noite, Senhor, por cada luta, por cada desafio que está proposto, e dá uma estratégia. Meu Deus, dá uma estratégia na definição do nosso espírito, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos enxergar os caminhos das águas, que nós possamos enxergar, Senhor, o tirar a sandália dos pés, que nós possamos enxergar o louvor como acesso a um ambiente, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos lábios produzam nessa noite o sacrifício de louvor que o Senhor deseja, como a tua palavra fala. Em nome de Jesus, que nós possamos caminhar como aqueles que receberam autoridade, que nós possamos manifestar ao abrir dos nossos lábios, Senhor, possamos transmitir a porção do Senhor em nós, a porção daqueles que, Senhor, estão assentados acima de principados, de potestades e de dominadores. Em nome de Jesus, invade cada lar, cada família agora. Traz a inspiração, traz o fluir. Em nome de Jesus, meu Deus. Debaixo desse envio, que nós possamos orar e enfermos serem curados, que nós possamos expulsar demônios, que nós possamos, Senhor Deus, ocupar os lugares. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos trazer a marca de uma expansão, Senhor, que nós possamos ser a continuidade desse altar, meu Deus. Eu clamo aquilo que é derramado nesse altar, a marca dessa entrega, a marca dessa renúncia, meu Deus, a marca daqueles que desejam viver, Senhor, por um testemunho. Vem, Espírito Santo, e ativa em nós. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos
verdade, que cai o teu espírito e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir os escritos em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, 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 Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu espírito. A terra clama. Chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Sobre nós, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Assim como o Senhor nos ensinou a orar o Pai Nosso, e no início da oração o Senhor chama a dimensão do reino dos céus e fala: venha a nós o teu reino. Mas da mesma maneira que o Senhor inicia um ciclo chamando o reino, o Senhor termina a oração devolvendo a glória ao reino e fala: pois teu é o reino. Porque a nossa vida tudo se inicia no reino e tudo termina no reino. Porque a nossa vida é um ciclo eterno, Senhor, e eu desejo viver esse reino, Senhor. Eu desejo e eu oro, Senhor, que eu e meus irmãos possamos viver esse ciclo do reino, que começa no reino e termina no reino. Porque tudo veio do Senhor, tudo é por intermédio do Senhor e tudo aponta para o Senhor. Essa é a verdade da nossa vida, meu Deus. Nós clamamos: faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, faz em nós e através de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por esse tempo de avivamento, Senhor. Meu Deus, eu clamo por esse avivamento. Meu Deus, aquilo que muitos semearam, Senhor, que nós possamos colher nesse tempo. Meu Deus, que nós possamos colher nesse tempo. Porque todo avivamento da história, o Senhor manifestou, o Senhor levantou homens e mulheres que ergueram as suas vozes contra aquilo que era um caos, Senhor. E contra todo esse caos que existe no mundo, eu oro: desperta a tua igreja. Eu oro Isaías 52, desperta, desperta, Senhor. Meu Deus, eu oro, Senhor. A tua palavra que fala: despertai-vos, tu que dorme, e o Senhor nos esclarecerá todas as coisas. Meu Deus, como Abacuque se colocou na torre de vigia e clamou pelo Senhor. Meu Deus, nós nos colocamos nessa noite na torre de vigia e clamamos até que o Senhor venha e faça uma obra. Que quando nós contarmos, meu Deus, faz uma obra nesse altar. Todos os dias faz uma obra nessa cidade. Meu Deus, faz uma obra em Vinhedo, que ao contarmos, Senhor, as pessoas nunca, os ouvidos tinirão. As pessoas terão de duvidar de tão grande a obra do Senhor, mas todos verão que há Deus sobre a nossa casa, que há Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.
Jesus. Eu quero te convidar. Tá, coloca para mim no telão, por favor. Eu quero te convidar a você fazer a tua oferta. Eu quero te convidar a você fazer a tua oferta. Eu quero te convidar a você fazer a tua entrega hoje. Não seja roubado. Nós somos ministrados muito forte na hora do mestre. Se você está me vendo, eu quero te encorajar. Eu quero te incentivar você a entrar no YouTube, no canal do Jesus 5. Procurar a hora do mestre de hoje. Procure todas, mas procure a hora do mestre de hoje. Sobre o governo dos céus. E existe uma marca, se Deus é luz, e eu e você recebemos da luz do Senhor, existe uma marca que está sobre nós. Porque a luz em nós, ela vai ter 3 manifestações: a absorção, a reflexão, vai refletir, e a refração. E a marca da absorção é muito louca, porque absorver não é reter. Porque nós absorvemos a luz, nós refletimos a luz. Agora, se nós desejarmos reter a luz, eu estava pensando sobre isso, a marca do buraco negro que existe no universo é que ele retém a luz, ele não reflete a luz. Por isso que ele é trevas. E o inimigo, a palavra de Deus fala que ele reteve a glória e não quis devolver a glória. Então a marca de retenção gerou queda. E você recebeu a provisão do Senhor. Você recebe do Senhor todos os dias a marca dessa luz que traz provisão, traz suprimento, traz conselho, traz consolo. E se você reter, deixa eu falar para você, se você reter isso que você recebeu, a consequência é trevas. Mas agora, se você recebeu do Senhor, você absorveu aquilo que é a tua parte. E você vai refletir, que é você devolver aquilo que é, para que exista uma dinâmica, aquilo que é a marca do Senhor. Devolva a glória para Ele. Devolva para Ele aquilo que é a parte dEle, para que exista uma dinâmica de um equilíbrio. Amém? Em nome de Jesus eu quero te incentivar, eu vou orar. Deixa eu pegar um envelope aqui. Em nome de Jesus, pegue esse envelope. Você que está em casa, está aí no seu vídeo, nossos dados bancários. Amém? CNPJ 41 692 996 1000 invertido 20. Faça o seu Pix, faça a sua transferência, seja participante. Em nome de Jesus, com aquilo que o Senhor derramou. Senhor Deus, nós oramos por essa entrega. Nós oramos pelo aquilo que é o mover de cada um dos teus filhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, todo aquele que entrega, Senhor, por gratidão, Senhor, em nome de Jesus, aquele que entrega como uma marca de aliança. Meu Deus, prospera. Aquele que dá semente ao que semeia, todo aquele que coloca semente no altar, Senhor, que a terra fértil possa desfrutar do fruto que essa semente traz. No nome de Jesus eu consagro a entrega de cada um dos meus irmãos. Amém. Amém? Vamos fazer a nossa entrega, logo eu volto para dar a benção final. Tamuvehahu Kitovadona Tamuvehahu Kitov Adonai. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes se alegrarão. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, se vosso rosto jamais sofrerá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem. O anjo do Senhor nos livra. Ai, 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 provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Ei, provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia.
כי טוב אדוני o Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom, que tova Adonai. Logo, logo, em breve, essa também em todas as plataformas, para abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, a hora que sair nas plataformas, você tem um dever, um compromisso com a tua vida espiritual, de ouvir os salmos do Raul, para que isso penetre no teu ouvido, para que a palavra... Paulo vai dizer para a gente falar entre os irmãos com salmos, hinos e cânticos. Por quê? Porque quando você fala a palavra, quando você canta a palavra, você está movendo o teu espírito, você está oferecendo uma resistência contra o inimigo. Então, em nome de Jesus, isso que Deus deu para o Raul, todo o testemunho que é muito louco, em nome de Jesus, se você nunca ouviu, você vai ouvir. Em breve, muitas novidades aí, você vai ter isso, que é o Espírito que o Senhor derramou sobre o Raul, de transformar os salmos em canções. Você vai colocar isso nos teus fones de ouvidos, no teu carro, onde você estiver. Isso vai entrar e vai abençoar a tua vida, porque vai ativar o teu espírito e vai trazer um mover. Isso é a marca de um louvor apostólico, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que você vá debaixo dessa unção, que você possa ter recebido essa ativação no teu espírito, para sair vivendo cada dia uma estratégia de um governo apostólico. Então vá debaixo dessa unção, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e que as ricas consolações e comunhão do Espírito esteja sobre a tua vida, tua casa e tua família. Eu te abençoe e te envio no nome de Jesus. Amém. Amém? Vai debaixo dessa unção. Amanhã, 7 horas, estamos na mesa. Na verdade, 5h30, louvor com o Raul. Enche a tua vida com louvor. Comece o teu dia louvando ao Senhor, rompendo as barreiras, salte muralhas. Amém? 7 horas, palavra apostólica na tua vida, na mesa com o Bispo Betão. E durante todo o dia, dinâmica o tempo todo. E às 7 horas voltamos com mais uma palavra na Semana do Cetro, do favor de Deus. Valeu demais!